Meus irmãos, nós guardamos aqui uma relíquia que é bom que não se encha de mofo. E eu li este texto e eu não podia deixar de partilhá-lo convosco. Este texto não é nem mais nem menos do que a ata número 1. E a ata número 1 tem muito a ver, o pastor Jonathan já referiu isso, tem muito a ver com a Igreja Batista de Leiria. Então, diz assim, coisas curiosas, pelas 16 horas e 30 minutos do dia 6 de março de 1949, muitos de nós ainda não éramos projeto, não é? Foram iniciados pela primeira vez nesta vila, na rua Afonso Lopes Vieira, número 2, ali em cima, não é? Nesta mesma rua, exatamente, os trabalhos de culto e pregação pela Igreja Batista de Leiria. Não sei se a Maguinha estava cá nessa altura. Não, ainda não está. Mas ia faltar pouco. Mas sabia. Que aqui se deslocou com grande parte, ficando assim constituída a Missão Batista de Alcobaça, pertencente àquela igreja. Nós, quando estivemos no aniversário da Igreja de Vieira, uns eram netos, outros eram sobrinhos, outros eram... Nós também somos netos, filhos, agora somos filhos. Além de vários irmãos que tomaram a palavra, foi-nos apresentado pelo nosso prezado irmão, pastor doutor António Maurício, um belo sermão que foi reverentemente escutado por todas as pessoas que enchiam totalmente o salão. Foi preciso que se abrisse as portas laterais para que as pessoas que de fora ficaram, por insuficiência de lugares, pudessem escutar também as palavras do pastor. Portanto, já houve tempo em que o espaço era curto. Terminada a pregação e depois de terem sido feitas algumas orações por vários irmãos de Leiria, foram encerrados os trabalhos pelo irmão pastor com a bênção apostólica. Pastor Guilherme Pereira Negrão e o secretário António Ferreira Pascoal. Achei muito curioso. E a ata está feita, não há mais. Portanto, se os irmãos estão à espera de mais, ela acabou. É curioso que nós guardamos até hoje a lista dos 42 nomes que deram início à igreja. Ela aqui está. Imagina quem é o primeiro. O tal Alberto Calado, não é? O tal irmão Alberto Calado cá está, junto com um grupo de irmãos. Não vos vou amassar a ler estes 42 nomes, mas é curioso como são tão interessantes. Não conheci a maior parte, obviamente, mas conheço alguns dos que aqui estão. Então, no dia 25 de abril de 1954, exatamente, fez-se a ata número 22. Esta igreja já tem atas, ainda não era igreja, só era missão. E cá está o registro desse momento em que a igreja se reuniu pelas 16 horas. Já fez. Reuniram-se os irmãos da Missão Evangélica Batista de Alcobaça a fim de se organizarem a igreja. E a reunião foi presidida pelo pastor doutor António Maurício. E o concílio foi formado assim: presidente pastor José Duarte, o secretário Fernando Santos, vogais Georgina Duarte, Luís José Valério, quem diria, e o último, Alexandre Júnior. Como nós os conhecemos bem, não é? Coisas curiosas. E a proposta da organização foi feita pelo irmão José Fernandes da Silva, que haveria de ser pastor desta igreja. Também muito bem nosso conhecido como o pai da nossa irmã Joia, como sabemos, partiu para o Senhor há pouco tempo. Sendo apoiada pelo irmão Manuel Ferreira e aprovada por unanimidade. A nova igreja ficou constituída com 42 membros. Foi escolhido para pastor o irmão doutor António Maurício, auxiliar o obreiro José Fernandes da Silva, tendo sido reeleitos o tesoureiro e o secretário, mas nós não sabemos os nomes, mas também não faz mal. A proposta da escolha do pastor e dos oficiais da igreja foi feita pela irmã Virgínia Luís, apoiada pelo irmão José Fernandes da Silva e aprovada por unanimidade, e não havendo outros assuntos a tratar, encerrou-se esta ata. São preciosidades que nós guardamos com muita alegria, irmãos. E conforme já foi dito, elas nos motivam a continuar. Estes irmãos tiveram muita coragem. Eu não sei se os irmãos têm consciência, mas naquele tempo não havia muitas pessoas com automóvel, pois não?
era o do pastor, não é? E era quando o pastor tinha automóvel, não é? Naquele tempo não havia boas estradas, pois não? Muito menos autoestradas. Mas aqueles irmãos tinham a coragem, a força e a determinação para fazer este trabalho. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naquele tempo demorava-se muito mais a fazer qualquer percurso do que hoje. E não havia ares condicionados. No verão estava calor e no inverno estava frio. E às vezes os bancos, enfim, eram tojos de madeira em algumas igrejas. Talvez não tenha sido assim nesta. Mas as condições que hoje temos, meus irmãos, eles não tinham. E para se deslocarem aqui, eles vinham de Leiria. Muitas das vezes de bicicleta. E sabem o que é mais curioso? Alguns deles, quando pegavam na bicicleta para ir à igreja, eram apedrejados. Graças a Deus, hoje ninguém nos apedreja. Por enquanto, até ver. Quantas facilidades nós temos para servir ao nosso Deus. E às vezes pomos tantos entraves. E é uma pena. Vamos ouvir o coro da igreja. Que lugar é esse?
Que lugar é esse em que 2, 3 vezes por semana nos encontramos? Que tem casa de banho, cozinha, um salão bem grande. Tem uma entrada que geralmente também é uma saída. Que lugar é esse em que ficamos cerca de 2, 3 horas todos juntos? Que cantamos, ofertamos e ouvimos pregações. Que sorrimos, mas também choramos. Que pede oração de ajuda e também oferece culto em ação de graças. Que juntos choramos pela perda mais do que nos alegramos com a chegada. Que lugar será esse que ainda está com suas portas abertas, mas um dia irá fechar-se? Diz-me que lugar é esse em que as pessoas só entram de dia e passam a noite toda fora. Um lugar de adoração, de louvor ao grande Deus triuno. Esse lugar pode ser uma igreja, mas para mim é a casa de meu pai. Ficamos muito contentes quando convidamos o pastor Daniel Lopes, aos amigos, o Dani, a vir e a estar connosco hoje neste aniversário. Já nos conhecemos há uns aninhos. Pelo menos há uns 5. Já nos conhecemos há uns anos largos. E temos uma boa amizade e sabemos que o pastor Daniel Lopes, agora pastor da Igreja Batista em Viseu, há 5 anos e meio, esteve ali como obreiro durante 6 anos, fez mais 3 anos de preparação seminária, como ele diz, então é já uma caminhada. Ele é pastor há mais tempo que eu só sou há 13, já há 5 e meio. Isso ganhaste. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos preparados para ouvir a mensagem do Senhor que virá através do seu servo. E por isso queremos pedir para ficarmos de pé, para orarmos e para o entregarmos ao altar do
Santo Espírito do Senhor neste momento, para que a palavra não seja a palavra da sua boca ou da sua sabedoria, mas seja a palavra do nosso Deus neste dia para cada um de nós. Bom Pai, continuamos louvando o Teu nome, Senhor, pedindo-Te nesta hora que Tu abençoes o Teu servo, Daniel Lopes. Senhor, que Tu toques profundamente o seu ser, para que ele seja um veículo usado por Ti para nos transmitir o Teu recado desta tarde. Senhor, que a Tua palavra brilhe, que ela faça sentido no nosso coração, que ela venha direta do alto, possa enriquecer a cada um daqueles que aqui está connosco esta tarde. O Teu Santo Espírito manifeste o Teu poder, Senhor, através do Teu servo, na proclamação do Evangelho de verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Oramos no nome do nosso Senhor e Redentor, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. A primeira palavra de saudação à Igreja. Eu gostava de agradecer a oportunidade que me é dada de partilhar convosco esta tarde a palavra do nosso bondoso Deus. Saúdo-vos em meu nome pessoal e também em nome da Primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente estar com cada um de vós. Gostava que soubessem que é um privilégio grande, passados estes anos todos, estar aqui outra vez convosco, já que tinha estado nas lides do Departamento da Juventude há uns anos atrás. E mais me alegro quando ouvi que na história havia um viziense também que por aqui andou há uns anitos valentes atrás. E eu queria que vocês soubessem que tenho estado a orar por vocês, desde que foi feito o convite, tenho estado a orar por este dia e espero que a palavra de Deus vos possa abençoar como tenho abençoado a mim também. Gostava de falar convosco no Salmo capítulo 126 e convidava aqueles que têm a Bíblia a abrirem e aqueles que porventura não trouxeram a juntarem-se a quem tenha. Não ia dizer a um crente, mas não ouso dizer isso. Salmo capítulo 126. Estou a ler na nova tradução e estudos Almeida século XXI. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. O Senhor restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que vai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feitos. O Salmo 126, amados irmãos, é um salmo fantástico. É um daqueles que gosto de olhar para ele vezes e vezes sem conta. É um cântico de louvor ao Senhor nosso Deus. É um hino que costumava ser cantado quando os peregrinos se aproximavam de Israel. Dizem, e provavelmente nas vossas Bíblias tem lá o títulozinho, Cântico dos Degraus, ou Salmo dos Degraus. Era o salmo que costumava então ser cantado a caminho do templo. Outros dizem que costumava ser dito conforme subiam as escadas até se chegar ao templo. E observando este salmo, nós podemos nos dar conta que ele está dividido em 4 secções. Isto é, tem 4 categorias diferentes, apesar de ser um salmo tão pequenino, apenas 6 versículos. Nós neste salmo encontramos uma narrativa, um cântico, uma oração e uma promessa. Fantástico, 6 versículos temos isto tudo, é verdade. Este Salmo 126 é realmente rico em conteúdo. Tão rico que me deram 20 minutos e eu vou tentar não ultrapassar. Ainda assim, amados irmãos, ao longo dos anos este Salmo tem sido objeto de 3 principais interpretações. Isto é, há quem olhe para este Salmo e diga: não, este Salmo é sobre Israel. Fala-nos sobre a história de Israel, sobre o que iria acontecer com o povo de Israel e ponto final. Há outros que são mais messiânicos e costumam dizer: não, este Salmo é verdade, foi sobre Israel, mas nele nós podemos ver a obra do Senhor Jesus Cristo. E outros vêm e dizem: não, este Salmo foi sobre Israel, podemos ver a obra do Senhor Jesus Cristo, mas é um Salmo que aponta bem mais longe, aponta para a Igreja.
E então os teólogos perdem tempo a debater sobre quem é este salmo. Confesso, irmãos, devemos deixar isto para os teólogos e vamos tentar retirar nós a melhor parte deste capítulo da Bíblia para nós. Israel, Jesus ou a Igreja? Em vez de entrarmos nessa discussão, vamos perguntar: o que é que este salmo tem para mim? O que é que este salmo tem para nós? Este salmo começa com uma lembrança daquilo que o Senhor fez. Este salmo começa por dizer: foi Deus quem trouxe os cativos de volta. Isto é tremendo. Foi Deus quem trouxe os cativos de volta. É Deus quem opera a liberdade. Foi assim então, e eu creio que é assim ainda hoje em dia. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Foi assim então, e é assim hoje em dia. A liberdade, o resgate, era uma realidade ainda que parecesse um sonho. O salmista, quando escreve este salmo, ele diz: era como se nós estivéssemos a sonhar. Amados irmãos, amados amigos, a liberdade que nós obtemos do Senhor Jesus Cristo, o resgate que Jesus operou na cruz, é uma realidade. Pode parecer um sonho, mas é duradouro. Nunca vamos despertar deste sonho. Cristo morreu para nos salvar. O Senhor Deus nos resgatou. E quando Deus atua e liberta, realmente a nossa vida começa a ser como que um sonho. Outros gostavam de ter. Outros deveriam gostar de ter. Mas ao contrário do sonho que passa sem ter resultados, quando o Senhor liberta, há restauração. Quando o Senhor liberta, há alegria. Quando o Senhor liberta, há louvor. Os sonhos são uma coisa insubstancial. Não se podem agarrar. Nós temos e passaram. Deus é real. A sua ação é real. Louvado seja o Senhor. Não sei se vocês, já vos aconteceu convosco isto, terem um sonho durante a noite que foi tão bom, que quando vocês acordaram, tentaram adormecer outra vez para ver se pegavam naquele sonho onde eu tinha deixado de ficar, em que estávamos lá nós a jogar futebol, em que estávamos lá nós a ver aquele amigo que já não víamos há tanto tempo, em que estávamos perante um cenário fantástico, em que estávamos a fazer uma pregação daquelas e várias pessoas a responderem e a gente dizia aleluia, e depois acordámos e estamos deitados no nosso quarto e a gente diz: não, vamos para o sonho outra vez. Sabem, a Bíblia fala-nos de eventos parecidos com esses. Lá no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 8, fala-nos a palavra de Deus de alguém que estava deitado a sonhar que estava a comer e acordava e estava cheio de fome. Alguém deitado que estava a sonhar que estava a comer e acordava e estava com a sua alma sedenta. Há alturas em que parece que nós estamos num processo de sonho. Que a gente olha e diz: isto é bom demais. Cantamos hinos em que nos apetece fechar os olhos e damos-nos conta que as nossas pernas estão a tremer e a gente diz: é desta que eu vou começar a sentir algumas coisas que eu como batista não deveria sentir. E nós ficamos assim um bocado preocupados. Amados irmãos, o crente está liberto do desapontamento de acordar para uma realidade diferente daquela que vive quando tem o Senhor Jesus Cristo. Deus não é um sonho, Ele é real. A sua ação é real também. Nós não temos um sonho, nós vivemos um sonho. Amém. Nós somos um povo que vive um sonho. Ser igreja não é um pesadelo. Ser igreja é um sonho. Lembremos-nos disto. O mundo vai nos perseguir. Satanás vai nos detestar. Mas nós vivemos o sonho de Deus. Nós vivemos o sonho de Deus. Reparem que depois desta breve narrativa, sonho acordado, ele vai chegar a uma conclusão e canta. Ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Há pouco o pastor perguntava: está alguém triste? Ninguém está triste, não? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Geralmente ao domingo é assim. E ao que parece à segunda-feira, quando é feriado também. Nós estamos alegres, não é? Porque ele vai ser amanhã de manhã. Não é amanhã de manhã quando formos para o trabalho. Eu sou pastor, imaginem. E eu estar a dizer isto: amanhã quando formos para o trabalho eu vou para uma igreja que está vazia, um templo. Mas devia levar este mesmo sentimento. Grandes coisas fez Deus por mim. Grandes coisas tem Deus feito por nós.
Nós, de vez em quando, somos um povo um pouco hipócrita. Ao domingo, Deus fez grandes coisas por nós. À segunda-feira, Deus mandou-nos ir trabalhar. Ou então, à segunda, nós lembramos do desemprego. Sabem mesmo, no desemprego ou bom trabalho, Deus continua a fazer grandes coisas por ti? Na fartura, na miséria, Deus continua a fazer grandes coisas por ti. Nós podemos sempre cantar grandes coisas fez Deus por nós. Este não é um cântico da Europa, não é um cântico dos países ricos, não é um cântico dos países avançados. Este é um cântico que a humanidade pode cantar em conjunto. Deus tem feito grandes coisas por nós. Era esta a conclusão que o salmista chegava. Reparem na frase: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele nos amou, Ele nos libertou, Ele enviou o seu Filho unigênito, e isto deveria inspirar a devoção de cada um de nós, isto deveria inspirar o nosso cantar. Uma igreja triste é uma comunidade que não reconhece o que Deus fez por ela. Eu estava aqui à frente a ouvir vozes por trás e eu pensei, tem anjos lá atrás a cantar de certeza absoluta. Estava a sentir a vossa alegria, estava a sentir a vossa paixão. Amados irmãos, mantenham isso, porque o Senhor Deus merece ser louvado a cada dia. Reparem no versículo 3. É o Senhor quem faz grandes coisas, não é o vosso pastor. Não é o líder do grupo de louvor. Não são os nossos instrumentos. É o Senhor quem faz grandes coisas. As coisas que Deus faz são grandes. Mas reparem o pormenor. A Bíblia diz que Ele as fez por nós. Ele as fez para nós. Estas são três ideias fantásticas. A ação de Deus, a qualidade da ação de Deus, o objeto da ação de Deus. Deus atua fazendo coisas grandes e fazendo coisas grandes para quem? Para nós. Ele não precisava. Deus é eterno. Durante uma eternidade Ele não precisava ser criador. Só um dia que Ele disse, haja luz. Tudo começa com a luz. E daí em diante Deus criou o resto das coisas todas. E nós damos-nos conta que Deus não precisava de fazer isto. Ele faz isto pensando em cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Nós somos um povo que vive um sonho. Um povo que louva ao Senhor Deus. Ou que tem que louvar ao Senhor Deus. Quando compreende aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Em Alcobaça, tal como eu costumo dizer lá em Viseu, o povo mais feliz devia ser os crentes da igreja. Amém. Não são aqueles que estão do outro lado da rua quando têm uma vitória ou outra que celebram. Nós devíamos ser o povo mais feliz desta terra. Reconhecendo isto, amados irmãos, o que Deus faz por nós, Deus atuou. Sabem, o meu avô costumava cantar um canto que ele dizia assim, estou alegre. E nós respondíamos, porquê é que estás alegre? E ele depois dizia, Cristo um dia me salvou e por isso alegre estou. Oh, meus queridos, é este o motivo da nossa alegria. Quando nós assentamos a alegria no Senhor Deus, sabem que Ele não falha. Quando nós assentamos a nossa alegria na obra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos bem. Deus é fiel e Ele não falha. Louvado seja o Senhor. Nós somos um povo que reconhece o que Deus faz e a bênção que recebemos dele e por isso nós louvamos ao Senhor Deus. Era esta a ideia que estava por trás deste Salmo 126. Um povo a quem Deus libertou, um povo que canta com alegria. Uma declaração, um cântico, mas no versículo 4 vem uma oração. É feito como que um pedido. Senhor, restaura os nossos cativos. Era como que se eles entendessem, nós estamos a receber a bênção, isto parece um sonho, mas há outros que estão presos. Deus opera-nos também. Quando nós olhamos para o Salmo 126, nós entendemos um homem que poderia dizer, Deus já me salvou, por isso eu estou contente, quero ir para o céu. Mas ele está a dizer, Deus já me salvou, por isso eu estou contente e eu quero que os outros experimentem a mesma coisa também. Amados irmãos, nós temos que ser um povo que ora. Nós temos que ser um povo que valoriza o tempo de oração. Mais do que cantarmos sobre a oração e experimentarmos mesmo a oração. O teu amigo, que ainda não experimentou a salvação do Senhor Deus, está a viver no inferno. O que tens tu feito por ele?
o mínimo que podes fazer é orar. O seu colega de trabalho, que ainda não aceitou o Senhor Deus como seu Salvador, está a viver um inferno. O mínimo que podes fazer por ele é orar. A mesma coisa com o teu familiar, que porventura ainda não é crente. É terrível quando nós damos-nos conta que a igreja é um povo que deixou de valorizar o tempo de oração. Dá-me arrepios pensar para o número de pessoas que nós conseguimos juntar para orar. Começa assim desde os mais novos até os mais velhos. Vamos fazer um lanche. Os jovens aparecem todos. Vamos orar. E os jovens já têm outra coisa para fazer. Mas sabem, é fácil nós olharmos para os jovens e nós comportamos-nos exatamente igual. Temos igrejas espalhadas por todo o nosso país e o culto da oração é muito desvalorizado. No entanto, temos a liberdade de falar com Deus e cantamos que isto é um privilégio. Terrível este paradoxo. Deus é tão bom falar contigo. E Deus olha e diz, é mesmo? É muito bom falar contigo. Então porquê que tu não falas? Então porquê é que nós não falamos? Já viram a incoerência que é? O salmista louvava a Deus, o salmista estava grato por o sonho que vivia, mas o salmista pensava naqueles que estavam à sua volta e dizia, Deus, restaura-os. Se não fores tu a atuar, Senhor, não vai haver esperança. Se o Senhor não atuar, nós permaneceremos no cativeiro. Quantos de nós não conhecem pessoas que pensam que estão livres, que celebram hoje a liberdade, mas continuam amarradas? Porque se o Senhor não nos libertar, então verdadeiramente nós não seremos livres. Depois o salmista vai verbalizar então a sua necessidade do Senhor, a necessidade que todos nós temos do Senhor Deus. Mas, irmãos, nós precisamos de orar. Nós precisamos de orar cada vez mais e verbalizar a Deus a necessidade que nós temos dele. Deus, venha o vosso reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino. Nós precisamos dizer isto mais vezes. Nós precisamos dizer, Deus, reina em mim. Em vez de dizermos, Deus, reina no outro, Deus transforma o outro, nós temos que dizer, Deus, reina em mim, transforma-me em mim. Permitam uma pergunta, quando é que foi a última vez que vocês fizeram uma oração assim? Deus vem reinar em mim. No meu sofrer, sinto o rei. No meu sonho, sinto o rei. Nas minhas opções, que sejam elas feitas para a tua honra e para a tua glória. Somos um povo liberto, somos um povo que canta, temos que ser um povo que ora também. Nos últimos 2 versículos, vemos uma promessa dupla. O salmista vai buscar a figura do lavrador. Esta é uma metáfora um pouco interessante. Nos nossos dias, não há muitos lavradores, pois não? Antigamente, há 60 anos atrás, havia bem mais lavradores que há hoje em dia. Hoje em dia, nós queremos ser engenheiros agrónomos. Se o nosso filho quiser crescer e diz, eu quero trabalhar na terra, ok, vais ser engenheiro agrónomo, não vais ser um lavrador, um agricultor, não. Isso não está na moda. Ninguém quer crescer para trabalhar na terra. Mas todos nós precisamos do fruto da terra. E sabem porque é que nós não queremos crescer para trabalhar na terra? A conclusão que eu chego é porque o trabalho do agricultor é um trabalho duro e é um trabalho constante. O lavrador não tem salário certo. Se a terra produzir, ele ganha. Se a terra não produzir, Deus proverá. O lavrador não tem horas certas para trabalhar. No verão começa mais cedo, no inverno se calhar começa um pouco mais tarde. O lavrador depende do tempo, um fator que é alheio a ele e está fora do seu controle. O lavrador tem direito a férias, mas a terra não para. Pelo menos até hoje eu nunca vi um lavrador dizer
campo, eu vou de férias, portanto, ervas daninhas nas próximas semanas não cresçam, eu vou voltar entretanto. E ele lá se foi 15 dias de férias, quando voltou, ele encontrou tudo como deixou ficar. É assim, não é? Ou então ele disse, semente, eu vou estar agora um mês de férias, reguem-se sozinhas. E ele vai-se embora e quando volta está tudo prontinho para a colheita. Não, ele precisa de estar constantemente a cuidar, ele precisa de estar constantemente a tratar. Se o lavrador para, dois riscos surgem. As ervas daninhas e a seca da semente. Mas o lavrador que o salmista nos apresenta é um lavrador chorão. Neste salmo, nós lemos sobre um lavrador chorão. Quando olhamos para a pessoa que aqui era tratada no versículo 5 e no versículo 6, damos-nos conta que, no mínimo, é uma pessoa sofrida. Ele semeia em lágrimas. Conseguem imaginar? Aquele homem a semear em lágrimas? Ah, batata! Ah, mas a chorar mesmo. Não nos é dito porque é que ele chora. Se repararem no texto, não nos é dito porque é que ele chora. Mas damos-nos conta que há algum tipo de tribulação que o ataca. E ele chora, mas continua a semear. E o salmista garante que ele vai ceifar. Haverá alguma ligação entre a ceifa e a sementeira? Sem dúvida nenhuma. E entre o choro e a alegria. Isto é, se eu chorar enquanto estou a semear batatas, vai nascer batata doce? Não parece que seja esse o segredo. Não parece que seja esse o segredo. Devemos entender, olhando para esta passagem, e acima de tudo, que não há colheita sem semear. Não há colheita sem semear. E ainda que a gente esteja a passar por momentos difíceis, nós devemos continuar a semear. Pois Deus nos vai abençoar, quer na sementeira, quer na colheita. O meu professor do seminário, já foi aqui mencionado o pastor Manuel Alexandre Júnior, ele costumava dizer uma frase para os seus alunos que era assim: a raiz da sabedoria é amarga, o seu fruto, porém, é doce. Isto era, vai custar muito a semear, mas vai ser tão bom quando tu acabares o curso. E quando a gente dizia ao pastor, mais leituras, era sempre o que ele dizia: a raiz da sabedoria é amarga, o seu fruto, porém, é doce. Meus queridos irmãos, lembremos-nos, a colheita é sempre um motivo de alegria. Quando alguém se converte, a Bíblia diz que há festa. Não é bom? Não é bom quando nós estamos num culto e vemos um dos nossos amigos entregar o seu coração a Jesus? Se nós não semearmos, se calhar estaremos mais longe disso poder vir a acontecer. A não ser que seja um hiper-calvinista que diz que está tudo já completamente delineado. Mas pronto, isto foi restos da conversa do almoço. Amados irmãos, o que eu gostava que nós pudéssemos entender é que se nós não semearmos, dificilmente nós vamos colher. E com a minha esposa, com a Ana e com os meus 3 filhos, o Filipe, o Pedro e a Joana, e gostava de vos falar uma coisa que o Filipe uma vez fez. O Filipe, houve um dia em que trouxe lá da escola um copinho de plástico com um bocado de algodão e lá dentro tinha... Vocês viram? Interessante, é que ele tinha mesmo lá um feijão. Então eu trazia um copo com um bocado de algodão e um feijão. Sabe o que é que aconteceu passado um tempo? Aquilo começou a crescer e a avó cuidadosa disse: vamos meter isto num... Também viram? Ela meteu aquilo num vaso. Então, passado um tempo, nós tínhamos um feijão que tinha crescido, no algodão passou para o vaso. Imaginem, 2 semanas depois, nós estávamos a comer feijoada! É verdade, eu fui ao supermercado, comprei 2 latas e nós fizemos uma feijoada. Eu estou certo que vocês não creem que com um feijão nós poderíamos comer uma feijoada, pois não? Mas de vez em quando, nós queremos que a nossa igreja se encha e nós nem um feijão estamos a semear.
Já viram os risos que vocês deram quando eu disse que comi uma feijoada? Que é ridículo pensar que com um feijão no copo de plástico vamos ter feijoada. Como é que nós vamos ter grandes rebanhos se as ovelhas não andam a reproduzir? Qual é a desculpa que nós temos dado para não andar a semear? É que o salmista fala-nos de um lavrador que vivia em choro, mas que continuava a semear. Nós, de vez em quando, distraímos muito com os nossos problemas e esquecemos das nossas obrigações. Sabem que o ir por todo o mundo era um mandamento? Não é novidade, pois não. Acham que Jesus estava a brincar quando ele deu essa ordem aos discípulos? Vou-vos contar uma piada. Todo o poder me é dado. Vocês então vão e, olha, enquanto vão, façam discípulos. Eu creio que Jesus estava a dar uma lição, e uma lição bem séria a cada um daqueles discípulos. Mas nós muitas vezes não a tomamos como séria. Meus queridos, se querem ser uma igreja com colheita, no mínimo têm de ser uma igreja que semeia. Bom seria que fosse uma igreja que semeia e ora. Uma igreja que semeia, ora e louva a Deus. Uma igreja que semeia, ora, louva a Deus e entende. Vivemos um sonho. Deus nos libertou. Ainda que em lágrimas, avança. O Senhor Deus vai nos abençoar. Que cada um de nós se possa envolver a semear. E que Deus nos abençoe quando da colheita. Mas, meus queridos, esta terra precisa de ser semeada. O plano A de Deus são vocês. O poder é dele. O campo é dele. Os instrumentos, ao que parece, também dizem que são dele. Então façamos aquilo que Deus nos mandou fazer. Vamos orar. Querido Deus e Pai, esta tarde aqui neste lugar, Deus, eu te quero pedir bênção para a igreja que se reúne aqui. Deus, eu te quero pedir, Deus, que tu possas encher os meus irmãos, o pastor que está à frente deste trabalho, a direção da igreja, com sabedoria e com visão do alto, para que possam entender como é que tu desejas que eles possam semear. Deus, dá-lhes a alegria de colherem bom fruto para a tua honra e para a tua glória. Deus e Pai, eu te quero, Senhor Deus, agradecer porque tu já os libertastes, aqueles que são teus. Quero, Senhor Deus, pedir que isto possa inspirar um louvor, que isto possa desafiar cada vez mais a uma vida de oração, mas também ao envolvimento na evangelização. Deus, dá-nos um coração missionário. Deus e Pai, eu te quero pedir por as autoridades locais. Senhor Deus e Pai, que tu possas trabalhar nos seus corações, que eles se rendam aos teus pés, que em nenhuma altura eles nos retirem a liberdade que nós temos no Senhor Jesus Cristo para falar sobre a tua palavra. Deus, te pedimos por os nossos amigos, pedimos por os nossos familiares que ainda não são teus. Senhor Deus e Pai, vem usar esta igreja, eu te peço em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, dá-nos a alegria de vermos mais pessoas rendidas aos teus pés. A louvarem e a bendizer o teu nome, porque só tu és digno, só tu és digno da nossa adoração, Senhor. E Deus, eis-nos na tua presença. Sem ti nada somos. Pai, nós precisamos de ti. Fica connosco. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Pelo preço
momento de exaltação do nosso Deus que nós terminamos o nosso culto. E eu quero ainda dizer a todos os presentes que estão proibidos de se ir embora. Precisamos de descer à cave. Precisamos de partilhar um pouco mais da nossa simpatia, da nossa amizade, do amor que sentimos uns pelos outros. A igreja preparou alguma coisa para não irmos de estômagos vazios até à nossa casa. E mais do que o alimento, é um momento fraternal, um momento entre irmãos, várias igrejas, mas que no Senhor somos todos um. E é isso que nós queremos enfatizar neste dia. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Pedir para o nosso Deus a cada um abençoe, cada um leve em bem até ao seu lar. E em cada dia nós possamos ser segundo o seu coração, servos leais de quem nós queremos que Deus se orgulhe, procurando em cada momento a sua vontade. Os irmãos estão todos convidados a agir connosco para ainda passarmos mais alguns tempos de convívio e de amizade entre nós. E que a bênção de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.